Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Jovem Invest. Eu me chamo Peterson Cunha, tenho 23 anos de idade e eu criei esse canal aqui para falar sobre investimento, para falar sobre dinheiro, para falar sobre mercado financeiro de uma forma um pouco mais descontraída, não ficar aquela coisa tão enrijecida. E vocês já viram aí no título do vídeo de hoje que eu quero falar para vocês quanto que eu vou receber esse mês de novembro ao todo dos meus fundos imobiliários, tá? Para quem não sabe, fundo imobiliário é uma classe de ativos do mercado financeiro que te paga dividendo todos os meses, todos os meses. E os fundos imobiliários, eles estão num período difícil, a gente está falando que ele está num período sangrento. Por quê? Porque o preço das cotas está caindo muito, está caindo muito. Meu Deus, então vai falir? Não, não vai falir. Está caindo porque os fundos imobiliários, eles caem sempre quando a Selic sobe. A Selic está numa tendência de alta, então eles estão caindo. Quando o mercado inverter isso, quando a Selic tiver uma perspectiva de queda, os fundos imobiliários vão começar a subir. Então, vocês podem ver que, vamos vir aqui para a minha carteira do canal, a minha carteira foi criada, eu comecei a investir em abril de 2023, que foi logo aqui no início, ó. Nessa época, a Selic aqui, cara, estava na casa dos 13,5%, 13,75%. A Selic hoje está em 10,75%. Estava muito alta a Selic. E naquela época, a Selic ela tinha uma perspectiva de começar a cair. Então, naquela época, os fundos imobiliários dispararam o preço. O fundo imobiliário estava extremamente caro, muito caro, e estava todo mundo falando de fundo imobiliário. Era o Bitcoin que a gente está vivendo agora, sabe? E aí, todo mundo querendo fundo imobiliário, todo mundo falando de fundo imobiliário. E aí o que acontece? O preço das cotas estava muito alto, estava tudo muito alto, então não era um momento tão bom assim quanto a gente está vendo hoje em dia. O que aconteceu? Passou-se o tempo, a Selic começou a cair, o governo aí não conseguiu apresentar um corte de gasto, essa bagunça toda que é essa bagunça Brasil, e aí agora a Selic está tendo que subir para poder ajudar ali a controlar um pouco, puxar as rédeas do Brasil, né? Como a Selic agora está numa perspectiva de alta, os fundos imobiliários começam a cair. Vocês podem ver que a minha carteira aqui, ó, ela está 8,97% no negativo. Ah, Peterson, então, se sua carteira está no negativo, os fundos imobiliários estão caindo, não é um bom momento para se ter fundo imobiliário, não é um bom momento para comprar fundo imobiliário. Errado. É um ótimo momento, ó, não é uma recomendação de compra, tá? Mas eu diria que é um ótimo momento para você olhar para os fundos imobiliários. Por quê? Existe uma frase muito famosa do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Ele diz o seguinte, cara: compre ao som dos canhões e venda ao bater de asas das borboletas. Ou venda ao som dos violinos, algo assim. Mas o que ele quer dizer com isso? Quando o mercado está sangrento, quando todo mundo, ninguém quer saber daquilo, quando as coisas começam a tipo assim, ah, isso daí não, isso daí tá pagando pouco. Ah, não, isso daí tá caindo, eu não quero olhar para isso daí não. Aquele lá é o ativo ideal. Quando todo mundo tá falando daquele ativo, igual o Bitcoin agora, o Bitcoin tá batendo 90 mil dólares, todo mundo falando de Bitcoin. Ai, vamos comprar Bitcoin agora. O Bitcoin vai bater 1 milhão. Ah, o Bitcoin vai bater 100 mil. Ah, vamos comprar Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. E todo mundo, cara, o Uber falando, sabe? Ninguém às vezes nem entende que é Bitcoin e tá falando de Bitcoin. Mas ano passado, que o Bitcoin ficou o ano inteiro ali na casa dos 30, 40 mil dólares, ninguém falava de Bitcoin. Mas a gente que é um pouco mais. Eu não diria velho nesse mercado, porque eu tô investindo há um ano e 7 meses, mas assim, a gente que estuda bastante isso, a gente percebe que o mercado ele funciona em ciclos. A gente fala que são as sardinhas, né? Que é a grande massa. Eles sempre estão em busca de algo que dê mais retorno. Então, meio que compra na alta e vende na baixa. Aí eles acabam perdendo muito, e aí as pessoas que já são mais preparadas no mercado financeiro, que já estão pensando um pouco mais no futuro, acabam tomando vantagem. Porque, por exemplo, o cara no passado que comprou Bitcoin, colocou uma posição em Bitcoin quando estava em 30, 40, 40 e poucos mil dólares, agora chegou em 90 e poucos mil dólares, ele efetiva uma parte de lucro e continua ele com o Bitcoin dele. Ou ele não vende, mas está lucrando no Bitcoin. E quem comprou fundo imobiliário vai comprar fundo imobiliário agora, nessa queda, daqui a um ano, cara, quando os fundos imobiliários voltarem a subir, eles vão efetivar lucro. E quando voltar a subir, todo mundo vai voltar a falar, e por aí vai. Mas enfim, isso não afeta o valor que os fundos imobiliários pagam de dividendo mensal. É claro que afeta algumas, sim, alguns vão pagar um pouco menos, né? Mas ainda assim é um valor interessante. E vocês podem ver aqui que eu tenho 166 mil reais, 71% do meu patrimônio está alocado em fundos imobiliários. Se a gente vir aqui nos proventos dos fundos imobiliários, vocês conseguem ver quanto que, eu vou selecionar aqui o ativo, tipo de ativo fundo imobiliário, vocês podem ver que em outubro eu recebi R$ 1.380 em fundos imobiliários.
Em novembro agora está registrado aqui 1.370, mas ainda não atualizou alguns fundos que faltam pagar. Mas eu tô aqui com um aplicativo que eu peguei na App Store, um aplicativo que só tem essa função só, um aplicativo básico de registrar carteira de fundo imobiliário, para vocês terem uma ideia aqui, para eu conseguir gravar esse vídeo para vocês aqui hoje. E aí, vocês podem ver aqui que para esse mês de novembro eu vou receber R$ 1.591 em fundos imobiliários. Cara, é uma grana muito boa. Vocês podem ver aqui que os fundos imobiliários, alguns já pagaram, alguns ainda faltam pagar, ó, daqui a 6 dias, daqui a 10 dias, mas o valor total vai ser R$ 1.591,09. Tá, deixa eu tirar aqui agora. E o que isso quer dizer, cara? Vamos voltar para cá. R$ 1.591 que eu vou receber para um valor de 166 mil alocados em fundos imobiliários. Eu preparei uma tabelinha aqui na minha tela, bem interessante para a gente poder ver. Não uma tabelinha, mas uma anotação no bloco de notas. É o seguinte, olha só. Eu tô 8,97% no negativo, tá? Então, o valor que eu tenho atualmente em fundos imobiliários, se eu fosse vender, seria R$ 166.834. Mas o que eu já investi mesmo foi 183.273, se eu for tirar esse negativo e deixar no 0 a 0, tá? 183 mil. E aí, o que acontece, pessoal? Pensa só o seguinte comigo. Se você divide 183 mil por 100, daria 1.832. Então, 1.832 equivale a 1%. Então, se eu estou recebendo, recebi esse mês agora, vou receber um valor de R$ 1.591, o valor do dividendo desse mês de novembro equivale a 0,87% de tudo que eu já investi em fundo imobiliário. Beleza, 0,87% ao mês eu acho uma rentabilidade boa para fundos imobiliários. Só que aí você vê, cara, que é até mais interessante quando a gente para analisar e percebe isso daqui, ó. Os fundos imobiliários agora, eles estão no negativo de 8,97% na minha carteira, tá? O que equivale que o meu patrimônio, efetivamente mesmo, se eu fosse vender hoje, no caso, quando o mercado abrisse, seria de 166.834. Então, 1% disso daqui é 1.668. Logo, se você for olhar comparado ao valor que eu tenho atualmente na conta, eu estou recebendo 0,95% de rentabilidade mensal. E aí eu te falo, cara, para mim não vai adiantar muito porque eu comprei nesse preço aqui, eu estou nesse negativo de 8,97%, mas recebi 0,87% de rentabilidade. Agora, você que está começando a investir em fundo imobiliário agora, a pessoa que está entrando no mercado agora, chegar nesse preço, pegando uma rentabilidade dessa daqui, cara. Porque quem for, por exemplo, começar a investir agora em fundo imobiliário, vai estar pegando uma rentabilidade dessa. A pessoa vai estar ganhando uma rentabilidade maravilhosa e quando os fundos imobiliários voltarem a subir ano que vem, ela ainda vai ganhar em cima disso. Então, assim, é inevitável você não olhar para os fundos imobiliários nesse momento. A gente tem várias opções aí, como a renda fixa também está pagando muito bem no momento, vale a pena você também dar uma alocada de patrimônio lá, mas os fundos imobiliários estão impressionantes. Inclusive, o aporte desse mês foi no exterior, mas eu fiquei muito, assim, querendo aportar mais em fundo imobiliário, só que eu tinha que diversificar um pouco a minha carteira no exterior, que estava muito concentrada em fundo imobiliário aqui no Brasil. Mas, diz aí, cara, R$ 1.591 aí, uma rentabilidade para esse patrimônio de 176 mil, eu não vou contabilizar como se eu não tivesse no negativo, né? 0,87%. Você acha que é interessante? Eu acho que é. Pensa só, 183 mil, né? Se for tirar o meu negativo daqui, porque eu tô 8,97% no negativo. Nunca que eu compraria um imóvel aqui na minha região por R$ 183 mil, botaria ele para alugar por R$ 1.590, livre de imposto de renda e não teria preocupação nenhuma com isso. Teria preocupação com inquilino, manutenção do imóvel. Então, assim, fundo imobiliário ele deve ser comparado em uma classe de ativo que você deve comparar com imóveis. Não adianta você comparar o fundo imobiliário com Bitcoin, entendeu? São classes de ativos com propostas diferentes. Mas para quem tem a proposta de ter uma rentabilidade ali todo mês pingando na conta, igual é o meu caso com os fundos imobiliários, que eu gosto de ter esse dividendo pingando na conta, faz muito bem, principalmente pro meu psicológico, que é uma forma de eu saber que se tudo der errado no meu trabalho aqui, eu tenho essa garantia para me segurar, cara, é muito bacana, eu gosto muito disso daqui, e eu acho sim que seja uma grande oportunidade vocês olharem para os fundos imobiliários agora. Mas deixem nos comentários o que vocês acham aí dessa rentabilidade de R$ 1.590 para R$ 183 mil de patrimônio colocado, mas atualmente 166 mil aí por conta do negativo da Bolsa de Valores. E também diz aí se você está investindo em fundos imobiliários nesse momento. Forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Valeu!